Muito bem, são 9 horas e 6 minutos. 9 horas e 6 minutos, você está acompanhando o Supermanhã, o ponto alto da notícia, até o meio-dia, levando muita informação para você, tá bom? Lembrando que essa é a sua Jovem Pan News. Ao meu lado, o psicólogo e jornalista Arnaldo Sanz. A gente vem desenvolvendo uma série de conversas, de um bate-papo bem franco com você, amigo ouvinte, aqui dentro da nossa programação, todas as segundas-feiras, aqui dentro do Supermanhã. Hoje, o Arnaldo está trazendo detalhes a respeito aí envolvendo a ansiedade. Pois é, a ansiedade é realmente uma questão polêmica. Sabe por quê? Porque a nossa sociedade vive ansiosa. Ansiosa com o quê? Com o sucesso, com a ausência, com a pressa. E é uma sociedade que está adoecendo, né? E uma das principais doenças que está realmente tomando conta aí do Estado, do Brasil e do mundo também é a depressão. E o Arnaldo acompanha essa discussão porque essa construção que nos leva a esse momento de depressão e que está realmente atingindo uma parte importante da população, lamentavelmente está levando muita gente à morte. E é por isso que a gente quer debater esse assunto com maturidade para você, meu amigo, começar a despertar. Será que eu estou nessa situação? Será que eu conheço alguém nessa situação? Porque conforme conversava comigo aqui nos bastidores, o Arnaldo estava me dizendo que as pessoas dão dicas, Arnaldo, de quando está com ansiedade ou quando está chegando a depressão. Muito bom dia, fala um pouco sobre isso. É um prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan News. Bom dia, Marcos, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Realmente, como você falou, Marcos, a sociedade, a gente tem muita ansiedade, né? E a gente precisa perceber esses sinais para que esses sinais eles sejam controlados, né? Com até possível psicoterapia. Se for muito grave, a indicação também de medicamento, não pelo psicólogo, mas ele tem que procurar também, se for o caso, se for muito grave, um psiquiatra. E aí, Marcos, para coibir ou abortar essa ansiedade, por quê? Porque ele pode desencadear uma coisa mais grave, que é a depressão, e também, se ele não controlar, ele pode, inclusive, praticar até o suicídio. Por definição, a ansiedade é o quê? É o desejo inesperado de algo que vai acontecer, é isso? Isso, veja só. A ansiedade, ela tem uma origem também, né, genética, mas os estressantes nos sociais, você pode, né, na escola, você pode no trabalho, é alguma coisa que você não consegue controlar o que é que vai acontecer. É só um exemplo, você vai fazer, por exemplo, uma prova, você vai ter um trabalho para terminar, né, no trabalho, e você com aquela ansiedade, com a vontade de trabalhar, você não consegue trabalhar, concluir aquele trabalho num dia determinado, ou seja, você perde o controle, né? Então, para que esse controle ele não seja perdido, você tem que saber controlar, né? Para que não desencadeie uma outra situação, que é a depressão. Porque então, a ansiedade ela faz parte do ser humano, né? Por exemplo, certeza. Hoje é a segunda-feira. Então, segunda-feira eu sei que eu estou começando uma semana de trabalho. Isso. Aí converso com o Paulo, já sei da pauta, já combinei na sexta-feira. Dá uma certa ansiedade em que chega a segunda para a gente começar esse momento, começar a conversar, a colocar em prática. Quando é que essa minha ansiedade seria consequentemente um problema? É quando eu chegasse aqui e não conseguisse render nada, é isso? Veja só, geralmente na segunda-feira é preciso que você faça um planejamento que vai fazer na semana. Na semana, né? Aí você chega no trabalho, você fica irritado, você já fica com dor de cabeça, fica preocupado em fazer o trabalho, fica sempre cansado, mesmo na segunda-feira. Então, o cansaço, sabe, Marcos? Uma irritabilidade, você não toma decisão, você questiona inclusive, tua capacidade. Isso já são sinais que você pode estar sofrendo de ansiedade. Leva a uma insegurança também. Isso, uma segurança. Você fica muito preocupado, você não consegue fazer nenhuma tarefa, você fica cansado, mesmo na segunda-feira. Então, esses sinais, eles podem indicar que você está tendo uma ansiedade. E você tendo esses sinais, você pode procurar um profissional que consegue, se você não estiver conseguindo, né, esse controle, você consegue fazer suas tarefas, fazer um planejamento, e porque todo mundo, o dia a dia da gente, é muito corrido, né? Tudo gira em torno do tempo, né? O relógio é o nosso
A pessoa fica com tristeza porque não conseguiu fazer aquilo, mas a tristeza também faz bem, né? É preciso você ter um problema, enfrentar o problema e resolver. É a melhor coisa. Quando você não consegue, você tem vários... A gente não tem somente um problema, tem um problema com a família, tem um problema com o marido ou a mulher, tem um problema no trabalho. Se você não consegue resolver, vai acumulando, você cria mais ansiedade e aí você questiona até a sua capacidade de resolver a situação. Se a gente pudesse trazer para a questão social, Arnaldo, considerando que o Brasil vive economicamente um momento de instabilidade, isso contribui para a ansiedade? Sim. Porque tem o medo da perda do emprego, tem a pessoa que já perdeu o emprego e está ansiosa para voltar para o mercado de trabalho. Esse contexto social também induz a pessoa a despertar essa ansiedade prejudicial? É porque vê, a incerteza, né? O novo, a incerteza. Então, tudo isso cria uma expectativa, né? de ansiedade. Mas quando você, Marco, tem a capacidade, não, vamos lá, uma situação clara. Eu posso perder o meu emprego, mas eu posso superar. Então, quando vem essas incertezas, você questiona a tua capacidade de resolver um problema, então é um sinal, pode ser um sinal, que você está sofrendo de ansiedade. Para quem está nos ouvindo, né, acompanhando agora, na audiência rotativa do rádio, são 9h12, 9h12, horário de Brasília, aqui na Jovem Pan News. Ao meu lado, o psicólogo Arnaldo Santos. Você se considera ansioso? Você pode ligar para mim e contar um pouco da sua história. Será que você se enquadra aí nessa ansiedade que prejudica a sua produtividade no dia? 3338-9081. Temos ainda o 9999-2841 e ainda o 8808-8516. Isso para você falar ao vivo aqui comigo. Se você quiser mandar a sua mensagem via WhatsApp, utilize o 9936-5768. 9936-5768. A sua participação também é bem-vinda. A ansiedade faz parte da vida. É uma característica do ser humano, mas há um momento em que ela desequilibra e prejudica o ser humano. Tem idade para isso? Ou a criança, o adolescente, o idoso, o homem, a mulher? Tem estatísticas aí que você pudesse apontar um pouco desse perfil de quem é o ansioso, Arnaldo? Olha, Marcos, todas as classes, todas as idades, elas são propensas para ter ansiedade. Você pode ter uma criança que está querendo fazer algum jogo e não consegue ganhar um jogo, né? O adolescente também. Então não tem uma idade, né? Uma circunstância também você pode desencadear a ansiedade mais grave. E só para você ter uma ideia, hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela prevê que no mundo inteiro o número de ansiosos é 25% da população. 25% da população mundial. Isso. É muita gente, né, muita gente, 25%. Vamos lá, nós temos hoje 3 milhões de habitantes em Alagoas, então 25% dá em torno de 750 mil. Né? Pessoas com idade produtiva, né, em boa parte. E pode ser também, dizer, criança, adolescente, idoso, enfim, não tem... E o que mais importante, Marcos, é que essa ansiedade também ela pode desencadear alguns problemas físicos, como diarreia, dor de cabeça. Então, é preciso que você veja a origem da ansiedade, o que é que você está querendo fazer e não consegue fazer. É geralmente alguma coisa que você quer fazer lá no futuro e não consegue. É um trabalho escolar, é um trabalho, uma tarefa que você tem que um relatório, enfim. Você fica tão ansioso que não produz e acaba se prejudicando. Agora, você estava falando para mim, e isso é um detalhe importante, você que vai acompanhar essa entrevista também em vídeo, é que o mercado, de um modo geral, né, em Maceió tem sido assim, a gente está vendo proliferar muitas farmácias, bares também, né, em extremos, acontece também no interior, mas remédios, inclusive, para atacar a ansiedade. Quer dizer, o mercado ganha em cima dessa ansiedade do ser humano também? É verdade, Marcos. Veja só, é preciso assim, muito cuidado quando a gente fala em depressão, em ansiedade, porque a própria sociedade, ela faz com que o sujeito, ele não tenha tristeza. Não, você não pode ficar triste, você não pode deprimir, você tem que ficar alegre o tempo todo. É o Facebook ali mostrando tudo que é bom, e ninguém quer mostrar nada de ruim. Mas isso é um erro, Marco. Por que é um erro?
todo ser humano, com a sua subjetividade, desde a origem, né, a tua personalidade, o teu histórico de vida, você tem um momento que você vai ficar ansioso, você vai ficar triste, e isso é extremamente natural. O que não pode é uma pessoa ter, por exemplo, uma perda, vai fazer um trabalho e não consegue, e aí você não ter condições de superar. Então, vamos lá. Quando o medicamento, você está com ansiedade, você não consegue entregar aquele relatório que você programou. Aí, muita gente vai fazer o quê? Vai tomar um ansiolítico para relaxar. Isso é extremamente prejudicial. Porque você vai estar mascarando um sentimento que é natural, né? E até te descompensando, porque você não vai saber se a proporção da sua ansiedade é um problema ou não, porque você vai estar mascarando. Você tem que, você tem que detectar a origem dessa ansiedade e a partir daí enfrentá-la. O melhor comportamento que você deve adotar é justamente você verificar o que é que está acontecendo de ansiedade e você superar. Por que eu digo isso? Vamos lá. Muita gente, um exemplo bem claro, se alguém está com dor de dente, né, pode ser várias coisas, várias causas, não é verdade? Se você toma um analgésico, a dor vai parar. Aí eu pergunto, o problema resolveu? Não, só a dor. A origem, o que é uma cárie, uma gengivite, sei lá, uma inflamação na gengiva, enfim. Então é preciso que você veja a origem da tua ansiedade e enfrentar. Por quê? Porque existem, inclusive, medicamentos sem receita médica, está lá nas farmácias, ali no balcão, é para ansiedade, depressão e insônia. Será que vai resolver? Não vai. Se naquele momento, naquele instante você pode até amenizar. Você vai dormir, mas no outro dia o problema vai voltar, você não sabe enfrentar. E você vai ficar dependente dessa medicação. E aí já é um outro problema. E já é uma outra situação. Então, é preciso, Marco, que as pessoas que têm esses sinais, irritabilidade, preocupação, não tomam decisão, fica o tempo todo cansado, isso são sinais, dor de cabeça também frequente, irritabilidade por qualquer coisa. Então, são esses sinais que a pessoa precisa saber que origem que tem esses comportamentos, e aí, se for necessário, é preciso, se não tiver controle, né, procura um profissional que, com certeza, a pessoa pode passar um mês numa psicoterapia, 2 meses, não vai custar, não vai lhe chamar você de louco, né? Porque a gente precisa colocar, Marco, que ainda tem essa ruptura com preconceito, tabu, né? Ora, se alguém está com uma depressão, uma ansiedade, que não consegue fazer uma tarefa do trabalho, da faculdade, procura um psicólogo, não é nada demais. É preciso que a população tire esse tabu da cabeça, que quem procura psicólogo é louco, não é. Por que, Arnaldo, a ansiedade tem ligação com a depressão? Por que tem essa proporcionalidade? Se a ansiedade, ela é aquela coisa, parece que está motivando você a alguma coisa, mas ao mesmo tempo bloqueia, né, quando ela é prejudicial. E a depressão é a tristeza extrema, né? Qual a relação das duas, assim? Olha só, para a gente entender o que é a ansiedade, Marco, é quando você ainda conserva a tua autoestima, conserva um pouquinho, apesar da irritabilidade, de você ainda ficar questionando a tua capacidade, tá certo? Isso na ansiedade, você ainda conserva a autoestima. Na depressão, essa autoestima, ela nem existe mais, ou seja, a pessoa se incorpora que é um derrotado, que não consegue fazer mais nada, que não tem mais jeito para a vida, então você não conserva a tua autoestima, e isso na depressão. Uma diferença bem básica, tá certo? Na ansiedade, você ainda, apesar da irritabilidade, do cansaço, você conserva a tua autoestima, enquanto que a depressão não. Aí, por que é preciso você, nesses sinais de ansiedade, você procurar logo um profissional? É para que a ansiedade ela não desencadeie uma depressão, que é muito mais grave, né? E que ela pode, inclusive na depressão, você
fazer até praticar alguns atos, inclusive o suicídio. Quer dizer que a depressão é a perda do desejo pela vida? Pela vida. Você não tem mais estímulo para viver. Inclusive, tem até alguns sinais que a pessoa, não, eu estou dando muito trabalho, eu não valho mais nada, minha vida não vale mais nada. Então, esse sinal da depressão, né, que já é mais grave, tá certo? Então, é preciso ser contido. Contido como? Procurando um profissional, tá certo? Que não é nada demais, que é preciso, por exemplo, nesses sinais da ansiedade, irritabilidade, você não consegue fazer a tarefa. Nesse momento, procure um profissional, porque aí pode, se ele não procurar, a tendência é que a depressão ela se instale. Você falou que a tristeza é natural. É natural. Então, enfim, a tristeza é natural. Mas quando é que a gente identifica que essa tristeza virou uma depressão? Exatamente. Vamos lá. Numa sequência lógica, né? A ansiedade, depressão e talvez suicídio. Quando você, vamos lá, uma pessoa não consegue, durante 2 semanas ou 4 semanas, não consegue, por exemplo, ir a uma festa, aí conversar com os familiares. Você é uma depressão já. Você fica retido em casa, você não participa, se isola, tá certo? Você se isola, você não quer viver, não vê mais ninguém em casa. Perde a referência do convívio social. Exatamente. Você não tem mais a tua parte social, a tua parte trabalhista, no trabalho, no laboral. Você não consegue por 2 ou 4 semanas instalada, porque vamos lá, a ansiedade ela tem a tristeza, mas quando a tristeza ela é uma coisa frequente, todos os dias, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, então pode estar desencadeando nesse momento uma depressão. Eu tenho a participação de um ouvinte, eu estava provocando a participação dentro do programa. Quem ligou para mim foi a Ione. Ione, você é ansiosa? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Arnaldo. Meu Deus do céu, acho que eu estou com tudo isso junto. Mas, rapaz, que é isso, Ione? Isso sempre foi assim ou passou a ser mais forte de um tempo para cá? Não, eu sou muito ansiosa, assim, após o falecimento do meu marido, meu saudoso esposo, eu fiquei assim, como o doutor Arnaldo está falando, eu fiquei triste um período. E depois voltei, assim, a ter ansiedade. Então, o saudoso professor Edgar Falcão, quando eu comecei a estagiar com ele falava assim, nossa, como você é calma, como você tem uma paciência de joia. Ele falava assim, hoje eu não esqueço, porque hoje eu não tenho mais essa paciência. Hoje eu quero tudo rápido. Eu peguei um voo outro dia para Campinas, Viracopos, e ele fez uma escala em Aracaju e teve uma pane, passou 45 minutos, eu só vi os técnicos entrando e saindo sem ninguém falar nada. Eu me levantei, eu disse, a gente vai voar hoje? Aquela ansiedade, aquela coisa ruim. Depois do voo, eu peguei o mapa e fiquei olhando onde estava chegando, estava perto, estava se aproximando. Então, assim, eu percebo, até na fala, acho que dá para o doutor Arnaldo perceber, que hoje eu estou uma pessoa, assim, uma ansiedade terrível. Eu já estou, assim, um estresse muito grande. Eu deixei até de dirigir. Hoje eu tenho medo de dirigir. Doutor Arnaldo vai interagir com você. Fala, Arnaldo. Ione, veja só, é natural, tá certo, que as pessoas, a tristeza, vamos lá, um luto, você perdeu o esposo, ou perdeu um emprego, é natural que a pessoa tenha tristeza, né? Faz parte do dia a dia da pessoa, do dia a dia do sujeito. Agora, porque a própria sociedade, ela impõe, né, que você não pode ficar triste. Você está triste? Não, você tem que ficar rindo, você tem que estar alegre, mas não é. Todo mundo tem, né, em determinado momento, tristeza. Então, vamos lá, uma perda de alguém da família, com certeza, é uma situação para você sentir a tristeza. E agora tem o seguinte, é preciso que saiba o que é a tristeza e depois supere, né? Então, quando você não consegue superar, aí é um problema. Mas é que a tristeza faz parte do dia a dia? Faz. E realmente, o dia a dia, a correria, ninguém hoje consegue ter somente um emprego, não é? Se você quer ter melhor, você quer ter
carro, você quer ter casa, você quer ter, enfim, casa de praia. Então, tudo isso, essa correria do dia a dia, agora é preciso que isso seja controlado. No caso dela, que é mãe, né? A Ione já participa comigo. Ione, você tem uma filha, né? Tenho uma filha, sim. Você acha que você transfere a sua ansiedade para sua filha? E eu vou perguntar isso para o Arnaldo também. O ansioso transfere a ansiedade para quem está perto também, Arnaldo? Com certeza. Viu, Você Marcos? faz isso, Ione? Eu acho que sim, Marcos. E eu fico triste com isso. E também eu queria, antes de desligar, fazer uma outra pergunta. Porque, assim, quando a gente fala para as pessoas assim, hoje eu estou com ansiedade, aí no outro dia está menos. A pessoa diz, você está com depressão. Mas ainda existe um tabu muito feio. Que quando você diz que está com depressão, as pessoas se afastam de você. Isso deveria ser mais esclarecido, porque eu acho isso uma ignorância. Claro. E Ione, veja só, a depressão já é um transtorno, tá certo? Veja bem. A tristeza, ela é normal. Agora, quando você passa um dia, 2, uma semana, 2 semanas, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, frequentemente com essa tristeza, então é preciso que você procure de imediato um profissional, porque pode estar instalada uma depressão. A depressão é quando a gente não consegue, de maneira nenhuma, fazer nada, não produzir nada, entendeu? Então as pessoas, veja só, confundem depressão com ansiedade. O Arnaldo deu umas características aqui, por exemplo, no caso da mulher, né, que sempre se preocupa com a beleza, né, com os cuidados de higiene. Então, a mulher em depressão, ela começa, inclusive, a abrir mão disso, né, Arnaldo? Você, inclusive, na depressão, até a parte de higiene do corpo, você esquece. Você se torna uma pessoa, vamos lá, uma mulher que... Querer ficar deitada. Que, vamos lá, não penteia o cabelo, não se maquia, né? Enfim. O homem não faz mais a barba, deixa pra lá, enfim. Então, esses sinais, frequentemente, pode estar desencadeada uma depressão. Então, não é depressão, é uma tristeza, tá certo? É preciso a gente colocar bem claro que tristeza todo mundo tem em algum momento. A tristeza, quando é frequente e você não consegue fazer as suas tarefas do dia a dia social, pode estar desencadeada uma depressão. Mas é preciso muito cuidado com a palavra depressão, porque depressão, ela pode, se não tratada, ela pode até mais grave e a pessoa ter taquicardia, pode ter sudorese, pode ter também desencadear um síndrome do pânico, que é outro transtorno. Medo de estar nos lugares. Né? Exatamente. Então, é preciso, primeiro, que a pessoa tendo ansiedade, que ela procure um profissional logo de imediato. Se a gente fosse dar um exemplo no trânsito, a ansiedade é o sinal amarelo. Isso. Tem que ficar atento. Tem que então, ficar isso vale atento. para você, Ione. Isso. Fique atenta, né? Atenta. Olá. Oi. Doutor Arnaldo, eu tenho 3 colegas que elas perderam. Eu perdi um colega de trabalho, ele suicidou-se. Aí, em seguida, o filho de uma colega minha se enforcou. Depois de uma separação, os dois, depois de uma separação, ele amarrou uma corda no primeiro andar da casa e se enforcou. Com um mês, a minha cabeleireira, o sobrinho da minha cabeleireira fez a mesma coisa na casa dela. Então eu presenciei tudo isso. Aí ela falou, não, depois da separação ele ficou em depressão. Aí eu digo, meu Deus, eu já estou com uma psicóloga me acompanhando. Só falta agora um psiquiatra, porque eu tenho medo de que aconteça isso. Não, veja só, viu? Esses fatos, viu, Ione, veja bem, ele está acontecendo no mundo inteiro, né? Assim, só você ter uma ideia, hoje, a cada 40 segundos hoje no mundo, Ione, uma pessoa comete o suicídio. Enquanto a gente está conversando aqui, algum caso foi registrado no mundo. Você tem uma ideia, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. Então, veja só, não é por isso que a gente tem que ficar preocupado. A gente tem que saber controlar a nossa ansiedade, né? Primeira coisa, está ansioso, não está ficando muito irritado, não está ficando muito cansado por nenhum motivo, procura um profissional que saber a origem, né? Isso, ter a origem da ansiedade e com certeza a pessoa vai melhorar, tá certo? Então não precisa ter medo, né, de enfrentar uma depressão, não.
vão primeiro para a ansiedade. Está irritada, não consegue fazer algumas tarefas, que é normal no dia a dia, não se preocupe. Então, procure um profissional e, com certeza, você vai saber a origem, controlar e viver tranquilamente, tá certo? Não vá tomar medicamento, né? Porque por muita conta gente... própria, por indicações de vizinhos. Eu estava conversando aqui com o Marcos e muito curioso, a gente vai numa farmácia, aí tem lá um medicamento. Acalma Nevo, não sei se o nome é esse. Aí estava lá escrito, para ansiedade, depressão e insônia. Isso é um perigo, porque uma ansiedade, uma depressão, ela não é cuidada exclusivamente com medicamentos. Exatamente. O medicamento ele pode resolver, sim, numa circunstância mais grave, mas é preciso que a pessoa procure um profissional para saber a origem. Ione, quando a gente trouxe o Dr. Arnaldo aqui, entre outras coisas, é porque a gente sabe que quando começa a conversar, você começa a se descobrir. Então, por exemplo, o próprio fato de você estar conversando agora é uma prova de que você se revela para nós, mas ao mesmo tempo você também começa a se descobrir. Então significa dizer que, como nós somos realmente seres assim muito especiais, né, dotados de muita inteligência, você própria hoje, por exemplo, você já pode começar a perceber, espera aí, eu estou ficando ansiosa pelo quê? Ah, mas eu vou pegar o transporte, todo dia eu faço isso. Ah, não, vou fazer o pagamento. Ah, mas eu tenho dinheiro, então eu vou fazer o pagamento. Ah, não, só vai ser amanhã. E aí o próprio organismo, a própria cabeça, você com essa capacidade que você tem, ela vai se educando, né, Arnaldo? Para tentar entender a situação e não cair de vez na situação tradicional que seria a da ansiedade em princípio, né? Isso é porque, veja só, como a própria sociedade, ela não permite que você fique triste, só repetindo isso. Olha, você porque você está triste, você tem que estar rindo, mas não é assim. O ser humano, ele tem várias fases na vida dele. Você pode ficar triste, você pode discutir, você pode se irritar, contanto que seja no controle. É né? verdade. Quando você não controla mais, aí pode estar sendo instalada ansiedade. Aí é nesse momento, Ione, que a pessoa precisa procurar um profissional, tem que procurar para evitar um possível, uma evolução. Ou seja, você pode, uma pessoa ansiosa, ela pode desencadear no alcoolismo, ela pode entrar nas drogas. Não, eu estou muito ansiosa, então vou fazer alguma coisa para me relaxar. Então, isso é um perigo. Então, é preciso que procure um profissional. Não é louco. Quem procura hoje um psicólogo, não se considere louco. Procure sim, uma pessoa, essa pessoa que está procurando psicólogo é uma pessoa madura, está preocupada com a saúde mental dela. Buscando qualidade de vida. Exatamente, buscando qualidade de vida. Então é isso que as pessoas precisam saber. Outra coisa, tristeza não é nada demais. A pessoa precisa ser triste também. Ione, obrigado pela sua ligação. Espero Obrigada a você. Pare de ansiedade hoje. Pare de... Bom dia para vocês. Por Obrigado, hoje. Já sorriu, então já melhorou um pouco. Isso. Obrigado pela sua ligação. Quem nos ouve também é o professor André Cabral, tá? Aqui acompanhando esse debate tão importante. A gente vai concluir com o Arnaldo, mas ele vai dar uma informação aqui. Por que a gente está fazendo esse trabalho no rádio? É porque os casos de depressão, lamentavelmente, têm aumentado. E, consequentemente, paralelo a isso, o caso de pessoas que ceifam ou tiram a própria vida. É o suicídio. Isso é um caso extremo, né? E que é muito pouco debatido na sociedade, ou por preconceito ou por medo. E nós entendemos que a função do rádio, já que eu entro intimamente na sua casa, é levar esse problema, mas acima de tudo apresentando uma perspectiva de solução. Em função da depressão e do suicídio necessitar de um aprofundamento, a gente vai fazer um programa especial sobre esse tema na próxima segunda-feira. Mas como a gente vem numa sequência e já falou aqui da depressão, que danada de depressão é essa, Arnaldo, que pode levar ao suicídio? Marcos, veja só, como a gente já tinha colocado aqui, né? A depressão é em torno hoje de 5% da população. 5%. Mundial. O mundo está deprimido. Veja lá, e das 10 doenças incapacitantes hoje no mundo,
5 é depressão. É reconhecido pela Organização Mundial do Trabalho, é? Internacional, né? OIT, né? Organização Mundial de Saúde. De Saúde, OMS. Isso. Então, vamos lá. Das 10 doenças incapacitantes, 5 são depressão. E a depressão, Marco, ela 10% comete suicídio. A depressão, vamos lá. Das 10 doenças incapacitantes, 5 é depressão. E de 5, 10% eles cometem suicídio. Então, realmente, o suicídio ainda é um tabu, né, na nossa sociedade. É preciso que as famílias, elas observem o que é que está acontecendo com seus familiares. Um detalhe importante para você que pode estar se assustando com essa informação do Arnaldo, é que o suicida, ele dá sinais de que pode tomar essa decisão trágica e drástica contra a sua vida. Então, por isso mesmo que a gente fará um programa especial apontando esses elementos para que você se observe, se perceba também como pessoa e perceba situações que eventualmente devem estar acontecendo ao seu lado, ou no trabalho, ou na família, ou na rua, aonde você mora. E isso é possível de se identificar, não? Marco, veja só, é um mito dizer que o suicídio ele não fala. Ele 80%, Marco, ele avisa. Dá sinais. Dá sinais. Ele dizer mais ou menos assim, vamos lá, eu não valho mais nada, estou dando muito trabalho para todo mundo. Se autodepreciando, né? Isso, é porque a depressão é quando ele não conserva mais, né? A depressão grave é quando ele não conserva mais a autoestima, né? Ele não tem vontade de fazer mais nada, ele se acha um derrotado. Então, quando a pessoa está num processo depressivo, a tendência, se não cuidar, é o ato suicida, tá certo? Então é preciso, vamos lá, algum mito, que ele não quer morrer. A pessoa que está com depressão ou que comete suicídio, ele não quer morrer, ele quer resolver o sofrimento. Então é por isso que é preciso ver a origem do sofrimento, tá certo? O que é que desencadeou aquele sofrimento da depressão? Porque se não conseguir detectar essa origem, ele pode partir por mais um caso mais grave e até cometer o suicídio. É por isso que na próxima semana esse tema vai entrar na nossa pauta para você aprender um pouco mais a respeito disso e a conviver com essa realidade que é uma realidade da sociedade e que obviamente pode ser alterada também com a sua intervenção. Um detalhe importante, depressão é até genética. Você pode trazer um traço genético da depressão. E é por isso que você precisa trabalhar esse tema, primeiro com o psicólogo e posteriormente com a necessidade ainda maior, tratar com um psiquiatra, porque aí pode ter também a medicação que vai te ajudar. Eu quero agradecer por hoje a presença do Arnaldo Santos, pedir para que na segunda-feira a gente volte a tratar esse tema, vamos definir o horário, a gente está passando por uma mudança na programação, mas o tema, a gente nem que seja gravado, eu faço contigo e coloco aqui no ar também. Muito obrigado, até uma próxima, Arnaldo. Obrigado a você, Marcos, e aos ouvintes, e estamos à disposição. Eu acho que esclarecer a população, isso faz muito bem, porque muita gente confunde, depressão, ansiedade, uma tristeza. Então é bom que as pessoas tenham esse conhecimento e tirem esse tabu de que o suicídio é uma coisa que não pode falar. Vamos falar sim, porque você conhecendo, você vai enfrentar o problema e se evitar de uma coisa mais grave. Até a próxima semana então, Arnaldo. Muito obrigado pela sua participação. Marcos. São 9h39, 9h39.